Olá, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso curso bíblico e hoje nós estamos na quinta parte deste curso onde nós podemos aprender muitas coisas novas juntamente com vocês. Bom, e hoje nesta quinta parte nós queremos falar sobre o estado dos mortos. É um assunto bem curioso e bem pesquisado, bem sondado e examinado por várias culturas e várias épocas. Em que estado se encontra a pessoa, a consciência do ser humano, o seu cérebro, logo após a morte? Como se encontra ele? É uma pergunta bem pertinente, especialmente aos dias atuais em que vivemos, onde todos esperam alguma coisa logo após a morte. Seria como se fosse a pergunta feita assim: a vida após a morte, logo na sequência, quando morres, continua-se vivendo em algum lugar? Bom, o nosso estudo de hoje vai ser baseado neste assunto. Nós podemos relembrar apenas um versículo que a gente viu no estudo anterior sobre a formação do homem. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz que o homem foi feito do pó e ele tornou-se, ou seja, passou a ser uma alma viva. Bom, isso é claro que podemos entender da seguinte forma: se o homem passou a ser uma alma viva, então ele passou a ter consciência após a vida. Antes dele ser formado por Deus, ele não estava em lugar nenhum e não tinha consciência da existência, obviamente. Agora então, a morte, como nós vimos no estudo anterior, que ele é o reverso da vida, que é a entrega do Espírito, que é o fôlego de vida, que é o oxigênio, a Deus, que é o doador, e então a alma que era viva torna-se uma alma morta nesse mesmo instante, e a consciência desfaz nesse momento, e ele, portanto, não passa a ter nenhuma consciência. Então, de forma sucinta, poderíamos chegar à conclusão, baseada em Gênesis 2,7, que o estado dos mortos é um estado de inexistência e inconsciência. Mas eu quero, junto com você, aqui examinar alguns versículos bíblicos, alguns textos, que vai comprovar que realmente, nessa etapa de hoje que vamos estudar a palavra de Deus, é que a pessoa, ao morrer, ele entra num estado de sono ou de inconsciência. E isso eu quero ver com você em alguns textos. Começando pelos Salmos capítulo 13, nós vamos encontrar aqui um texto bem interessante, começando a abordar a questão da inconsciência dos mortos. Salmos capítulo 13, versículo 3 diz assim, o salmista Davi: atenta para mim e ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina-me os olhos para que eu não adormeça na morte. Observe a expressão que é usada pelo salmista Davi: para que eu não adormeça na morte. Então, para Davi, era bem claro esse assunto de que a morte era um adormecimento, que adormecer vem de dormir. Então, Davi tinha consciência de que na morte ele iria dormir. Sono profundo, inconsciência total, oxigênio ou fôlego de vida, ou espírito devolvido a Deus, ao Criador, e o corpo, que é a estrutura molecular, as partes do nosso organismo, tanto pele, cabelo, unha, ossos, músculo, que veio da terra, como Deus o criou, voltaria da terra e o homem não teria mais consciência. Então, Davi disse isso aqui. Agora, há outro texto, ainda de Salmos capítulo 90, onde nós podemos encontrar mais uma referência a respeito da questão da inconsciência dos mortos. Salmos 90, você pode conferir aí, no versículo 5, que diz assim: tu, ó Senhor, arrebatas os homens no sono da morte. Então, novamente aqui, podemos entender que a morte é comparada a um sono, um estado onde a pessoa desfaz sua consciência, seu raciocínio, seu intelecto e passa a dormir profundamente, inconscientemente. Não só Davi, mas todos os escritores bíblicos vão também entrar em harmonia dentro desse assunto da inconsciência dos mortos. Agora nós vamos ao filho de Davi, o Salomão, que escreveu também o livro de Eclesiastes, além de Provérbios. E Salomão, ele vai deixar claro no capítulo 9 do livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4 a 6 e o versículo 10, que diz assim: ora, para aquele que está na companhia dos vivos, há esperança, pois, diz o resto do versículo, melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque um leão morto não pode fazer nada, mas um cão vivo sim. E diz o versículo 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, porque têm consciência, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então, segundo a Bíblia Sagrada, o sábio Salomão, os mortos não sabem nada, portanto, eles não podem estar tendo consciência no céu, no nirvana,
no inferno, no purgatório ou qualquer outro lugar que as pessoas darem nome para o local que possivelmente o morto poderia estar. O resto do versículo 5 diz assim: os mortos não têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então a memória da pessoa que morre, a consciência, ela apaga-se literalmente por completo, fica-se entregue ao esquecimento. O versículo 6, falando dos sentimentos que a pessoa tinha em vida, que após a morte não tem mais. Diz assim: o seu amor do morto, o seu ódio, a sua inveja já acabaram, já não tem mais parte alguma do que se faz debaixo do sol. E o versículo 10 diz assim: tudo que se vier a fazer a sua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, pois na morte, para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria. Então vocês puderam compreender que a morte é um estado de sono profundo. A Bíblia vai descrevendo passo a passo desta maneira, para que todos não venham assim ficar preocupados ou ter medo do que vem acontecer logo após a morte. Bom, se os mortos estão dormindo, então surge outra pergunta: se os mortos não têm consciência, e como nós vimos aqui, realmente não tem, não podem amar, não podem odiar, não podem invejar, ou qualquer outro sentimento humano terreno. Então, a próxima pergunta é: então, para onde eles vão? Onde as pessoas vão logo após a morte? Onde elas se encontram? Bom, nós vamos ver então, aqui ainda nos alguns livros, confirmando que se ele não tem consciência, se ele está morto, e se Deus falou para Adão, em Gênesis 3, 18, 19, que ele voltaria para o pó, obviamente encontramos a resposta de que os mortos estão dormindo no pó desfalecidos, e sua estrutura corpórea também dissolve e desaparece na sepultura. Então, Isaías capítulo 14, no versículo 18, diz assim: todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo. Então os mortos estão no túmulo, no lugar que eles foram enterrados. A pessoa morreu, automaticamente o oxigênio volta para Deus, o cérebro para de funcionar, a morte cerebral instantânea, portanto não há mais pensamentos, ideias, sentimentos ou qualquer outra coisa que torne a pessoa consciente, porque ela agora entra no estado de inconsciência total. E, portanto, a Bíblia chama isso de sono profundo, onde ele não sabe do que se passa com ele, nem com o mundo exterior. Bom, no livro aqui ainda de Reis, a gente pode ainda ver um outro texto que vem realmente confirmando o que lemos aqui no livro de Isaías e no livro de Reis, capítulo 2, 1 Reis, capítulo 2, versículo 2, diz assim: Davi falando da sua própria situação quando já estava velho, próximos a morrer. Eu, Davi, vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, meu filho Salomão, pois e seja homem. Então Davi, ele deixa claro que ele, na morte, iria pelo caminho de toda a terra, tanto homens bons quanto homens maus, tanto pessoas que são tementes a Deus, como pessoas que não são tementes a Deus. O local que eles iriam estar seria o mesmo de todos. Davi sabia disso. A sepultura, o túmulo, a morte, e ali ficaria até o dia da ressurreição, a qual Deus trará a todos novamente a vida para assim dar o galardão para cada um. No livro de Atos, no Novo Testamento, nós vamos ver aqui que há um acontecimento interessante onde o apóstolo Pedro descreve a situação, inclusive de Davi, que já havia se passado mais ou menos quase uns 800 anos após a sua morte, e o apóstolo Pedro descreve no capítulo 2 de Atos, versículo 34, a seguinte informação a respeito justamente da situação de Davi. Pedro diz assim: pois Davi não subiu aos céus. Isso quase 800 anos depois da morte dele. Pedro fala sobre a situação de Davi. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então Davi, ele tinha consciência que após a morte ia para o túmulo, por isso que ele diz lá em 1 Reis 2:2, que ele iria pelo caminho de toda a terra, e o caminho de toda a terra é a morte e a sepultura. E agora, confirmando aqui, o apóstolo Pedro nos diz que Davi, 800 anos depois da sua morte, ainda não tinha subido ao céu. Por quê? Porque ele havia morrido, entregado o oxigênio a Deus, o fôlego de vida, o mesmo que a Bíblia classifica como espírito, e o seu corpo foi se desfeito na sepultura. E assim Davi estava em lugar nenhum, conforme diz Eclesiastes, ou seja, já não existe mais
Apenas os registros da vida de Davi é que se encontram nos livros celestiais. E Davi, sim, entendemos que ele morreu fiel a Deus, um dia ressuscitará para receber a sua recompensa final, que é a vida eterna, assim como todos os fiéis de todos os tempos. Bom, então, nesse contexto, os mortos não se encontram no céu, os homens bons, as mulheres boas, fiéis a Deus, os homens ruins, maus, não se encontram no inferno, e os homens mais ou menos, as mulheres mais ou menos, não se encontram no purgatório. A propósito, a palavra purgatório não existe na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse não se tem nem a palavra, nem o conceito de purgatório. Esse é um conceito que foi criado na Idade Média pela Igreja Romana para poder, assim, de certa forma, cobrar indulgências das pessoas. Depois você pode pesquisar mais sobre esse assunto, purgatório e da indulgências, que você vai descobrir coisas interessantes a respeito dele. Bom, mas voltando aqui, os mortos então não estão no céu, não estão no inferno e nem em lugar nenhum. Eles não existem, eles estão no estado de inconsciência. E para comprovar que os mortos não estão no céu, conforme diz a Bíblia Sagrada, nós vamos ler mais alguns textos para nos dar certeza do que estamos falando. Salmos capítulo 6, você pode conferir aí na sua Bíblia, no versículo 5, nos garante que o morto nem está no céu e nem no inferno, porque aqui está escrito assim: na morte não há lembrança de ti. Se não há lembrança de Deus após a morte, então o falecido, o morto, não pode estar no céu cantando, louvando a Deus, e nem no inferno sofrendo qualquer suplício. O resto do versículo diz assim: no sepulcro, quem te louvará? Percebe? Então, após a morte, quem pode estar em algum lugar louvando a Deus ou quem quer que seja? Então, há uma pergunta aqui que o salmista Davi faz. E nessa pergunta que ele faz, na morte não há lembrança de ti, no sepulcro, quem te louvará? Que ele encerra esse versículo com a pergunta. Ele mesmo responde essa pergunta que ele traz no capítulo 6. Aí, quando nós vamos para o capítulo 115 de Salmos, Davi traz a resposta que ele faz lá atrás. Salmo 115, no versículo 17 e 18, diz assim: os mortos não louvam o Senhor. Confirmou aí na sua Bíblia? Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Então, Davi chama a sepultura, a vida após a morte, se for querer mencionar assim, como um local de não vida, de silêncio. O versículo 18 diz ainda: mas nós, os vivos, bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Então, quem pode louvar a Deus são as pessoas vivas. Os mortos realmente não tem como louvar, porque eles não têm mais consciência, não têm mais vida, não têm mais sentimentos e nada de que os vivos desfrutam e têm. Ainda no livro de Isaías, capítulo 38, mencionando essa situação das pessoas e a sua situação após a morte, Isaías 38, versículo 18 e 19 diz assim: pois não podem louvar-te aqueles que estão na sepultura, nem a morte glorificar-te. Não esperarão em tua verdade os que descem a cova. Percebe? Os que descem a cova, os que descem a sepultura, não podem louvar a Deus. E o versículo 19 diz assim: os vivos, estes te louvarão, como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notório a tua fidelidade. Então, aqui o profeta, realmente, Isaías, ele vem confirmando o que Salomão fala, o que Davi fala e que outros escritores também falaram em outros capítulos e em outros livros da Bíblia Sagrada, que os mortos não têm consciência, não estão no céu e nem no inferno, eles não estão em lugar nenhum, estão no completo estado de inconsciência, que a Bíblia chama de sono profundo, onde não pode se comunicar com ninguém, porque não existem, não tem mais mente, não tem mais cérebro, não tem mais sentimento, nem ninguém do lado de cá pode comunicar-se com eles, porque não tem como comunicar com nada, porque do morto o que sobra? Nada, absolutamente nada, porque dissolve e desaparece, tanto na sepultura quanto no caixão. Bom, mas se parássemos por aqui, poderia deixar alguma dúvida ou algum questionamento na sua mente e na mente de todas as pessoas. Então, sendo assim, não compensa ser honesto, não compensa ser fiel, não compensa servir a Deus, já que todos morrem e todos desaparecem na sepultura? Bom, se fosse assim o fim de tudo absoluto, é verdade, talvez não compensaria. Mas não é o fim absoluto de tudo a morte. Por quê? Porque todos, tanto bons quanto os maus, apesar de estarem mortos e não existirem e dormirmos, portanto, e no estado de inconsciência na sepultura, mas um dia sim, todos serão ressuscitados da condição que se encontra, do estado que se está de sonolência profunda, de inconsciência, para voltarem à vida
E assim, nessa nova etapa, ali prestar conta de todos os seus atos que viveram aqui nessa terra e então receber a sua recompensa, ou boa ou má, ou bendita ou maldita. E nesse contexto, os mortos, eles só voltarão à vida, só voltarão a ter consciência, só voltarão realmente a amar e ter todos os sentimentos que os vivos têm só quando ressuscitarem. E nos Salmos, capítulo 17, quero começar com Salmos e também novamente voltar para Isaías, mas no Salmos capítulo 17, versículo 15, diz assim, o salmista Davi: quanto a mim, em retidão, contemplarei a tua face. Então a esperança de Davi era sim, um dia contemplar a Deus. Ver Deus face a face, está em sua presença. Quanto a mim, em retidão, contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Então Davi tinha certeza de que um dia voltaria à vida após a morte, de que um dia veria a Deus. Mas quando isso? Ele diz aqui no Salmo 17,15, quando acordar do sono da morte, a qual ele se encontra, a qual ele tinha consciência que iria para lá, a qual ele sabia. Davi, como todo judeu, sabia que não há vida após a morte, logo na sequência. Davi, como toda pessoa de Israel, que era estudante da Bíblia e temente a Deus, diferente das culturas pagãs daquela época, dos cananeus, dos filisteus e tantas outras tribos e nações ímpias, que criam em vida após a morte, que criam em imortalidade da alma, Davi e todos os judeus sabiam que isso não era real. Davi sabia que a vida se finda na sepultura, temporariamente, e ela só volta a existir novamente, a vida após a ressurreição. Por isso que ele escreve aqui no Salmo 17,15, que quando ele acordasse, ele ficaria satisfeito em ver a face de Deus. Isaías capítulo 26, o profeta messiânico também, ele entra em harmonia com a crença de toda a Bíblia, no caso com o que Davi havia escrito no Salmo 17. Então, ele escreve no Isaías capítulo 26, versículo 19, ele diz assim: mas os teus mortos viverão, os teus cadáveres ressuscitarão. Se os mortos, ao morrerem, fossem direto para o céu, qual é o sentido e a razão e a lógica de precisar mais ressuscitar essa pessoa, se ele já estivesse no céu, desfrutando a glória da eternidade, desfrutando do paraíso? Você percebe que não há coesão nesse raciocínio de logo morrer e ir direto para o céu? A Bíblia ficaria contraditória, os seus próprios textos. E aqui eu acabei de ler para vocês, em Isaías 26, 19, que vou repetir. Mas os teus mortos viverão, e aqui é futuro. Por que eles viverão? Porque no momento eles não estão vivos. Os seus cadáveres ressuscitarão. Por quê? Porque no momento eles não têm consciência de nada. Despertai e exultai os que habitam no pó. Então, os mortos habitam no pó, não habitam no céu, nem no inferno. O teu orvalho, ó Deus, é como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. A terra lançará, a terra devolverá a vida, porque as pessoas que morreram, elas foram dissolvidas no pó, e a terra voltará a dar vida a essas pessoas. Então vocês perceberam que há uma completa harmonia de tudo que nós temos visto até aqui, da questão do corpo, da alma e do espírito, da questão da pessoa ao morrer, da questão da pessoa ser uma alma e não ter uma alma, da questão da pessoa ter um espírito que Deus colocou em suas narinas, que é o fôlego de vida, que ao morrer devolve a Deus, e a questão de morrer e entrar numa inconsciência e num sono profundo, do qual só será despertado, ressuscitado no grande dia da ressurreição final, que Cristo irá fazer para com todos, tanto bons quanto os maus, para receberem assim a sua recompensa. Bom, e essa ressurreição, ela ocorrerá. Jesus, ao dizer sobre a situação dos mortos, Jesus tem a palavra definitiva nesse assunto, porque Jesus, ele é a própria verdade, Jesus é o Filho de Deus, Jesus, ele é o nosso Salvador, e ele, claro, sabe de tudo. Então Jesus, ao mencionar a situação dos mortos e a ressurreição deles, Jesus descreve no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29, as seguintes palavras: não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão de lá. Então Jesus diz que todos os mortos estão no sepulcro e não no céu, e muito menos no inferno. Talvez para você pode ter sido uma informação nova, você talvez deve estar pensativo, reflexivo, mas essa é a realidade bíblica, que ao morrer todos vão para o sepulcro, todos vão para a sepultura, para o túmulo, e deixam de existir e de terem consciência. E, portanto, não é possível você
sequer comunicar com o morto, porque ele não está em lugar nenhum. E muito menos o morto transmitir uma mensagem para você do além, porque ele não está em lugar nenhum, a não ser além do subsolo, ou seja, na sepultura. Portanto, também orar para quem morreu é perda de tempo. Tentar dar uma ajudinha para a pessoa que morreu para sair de um lugar possivelmente ruim, que as pessoas creiam que estejam, para ir para um local melhor, também é perda de tempo. Porque Jesus disse que chegará o dia, chegará o momento em todos os que estão no sepulcro sairão de lá, ouvirão a voz e sairão de lá. No versículo 29 de João capítulo 5 ainda diz assim: os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Então Jesus ele é taxativo e direto, que a recompensa que os mortos terão é somente na ressurreição, não é logo após a morte, porque senão não teria lógica e nem sentido Jesus dizer que os que fizeram bem sairão da onde? Da sepultura para a ressurreição da vida, ou seja, para viverem para sempre, para desfrutarem a vida eterna. E os que fizeram mal sairão também, ressuscitarão também da sepultura, porém para a condenação, ou seja, para receber a sentença e o salário do pecado, que é a morte eterna. Então, toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, vem descrevendo que os mortos, ao morrerem, deixam de existir e entram no estado de sono profundo e de inconsciência. E não estão em lugar nenhum, a não ser na própria sepultura, que ali foram depositados. E nesse contexto, quero chegar na fase conclusiva, existe então, que nós e a Bíblia chama de ressurreição, o que cria os fiéis do passado, o que cria Abraão, o que cria José, o que cria também Moisés, o que cria todos os fiéis, os próprios discípulos, eles criam na ressurreição. E é com esse pensamento e com essa ideia que eu quero, juntamente com vocês, chegar nessa parte final, mostrando para vocês que a ressurreição da carne, do corpo, é uma verdade bíblica, é uma verdade inesgotável, ou seja, porque eles ressuscitarão para poderem desfrutar uma vida eterna pela frente, que aguarda os salvos. E para chegar então ao momento de concluir, quero apresentar os últimos textos do apóstolo Paulo, o grande apóstolo da fé e da coragem. Paulo escrevendo então aos Coríntios o mistério da morte, Paulo descreve assim no capítulo 15, versículo 32, ele diz assim: se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Então Paulo deixou uma pergunta reflexiva para os fiéis de sua época: se os mortos não ressuscitam, qual o sentido da vida? Não tem sentido a vida. A vida realmente perderia o completo sentido se fosse apenas essa vida terrena. Se você morresse e para sempre acabasse a vida ali, não houvesse mais nada, prestação de conta, ressurreição, como diz Paulo, não haveria sentido nenhum viver. Mas não é assim. Por quê? Ele faz a pergunta no versículo 32 de 1 Coríntios capítulo 15 e vai dos versículos 50 ao 54 descrever a esperança daqueles que creram em Deus e aceitaram Jesus durante sua existência terrena como Salvador de suas vidas. Nos versículos 50, Paulo diz assim: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos. Paulo novamente chama a morte de sono. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Como e por quê? No 52 ele vai explicar melhor. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo está descrevendo aqui os acontecimentos da volta de Jesus nas nuvens dos céus para dar a recompensa para toda a humanidade. Cristo volta nas nuvens dos céus, toca a última trombeta e ressuscitam os mortos. E eles vão sair da sepultura incorruptíveis, eles vão sair da sepultura imortais, eles vão sair da sepultura prontos para herdar o reino do céu. E sim, somente depois da ressurreição, irem para a eternidade, para o céu, para a glória, para o paraíso. E ele fala que os vivos que estiverem na ocasião da volta de Jesus, vivos, serão transformados num corpo imortal e incorruptível. Versículo 53 e o 54 ele conclui o pensamento dizendo assim: pois convém que isto que é corruptível, a nossa carne que ela corrompe, envelhece, se acaba, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então somente no dia
que Cristo voltar nas nuvens dos céus, todos os mortos serão ressuscitados e todos poderão assim receber sua recompensa. Sai da sepultura um grupo de pessoas para receberem a vida eterna, e sai da sepultura um grupo de pessoas para receberem, infelizmente, a morte eterna. E aí ele conclui também, como se fosse repetir o pensamento da ressurreição, na sua carta aos Tessalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 13 a 17, ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que vocês sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Novamente ele chama o estado dos mortos de sono, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. A pessoa que não tem Deus, o ateu, por exemplo, não tem esperança. Morre, para ele a vida findoura. E Paulo diz: vocês não sejam como eles, para que vocês não fiquem tristes, porque eles não têm esperança, mas os cristãos não precisam ser assim. Os cristãos têm esperança. Versículo 14 ele diz: cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também cremos que aos que dormem, novamente os mortos, em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Ele fala de uma ressurreição e não de uma vida após a morte. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Novamente ele chama os estados dos mortos de sonolência, dorme. Então Paulo descreve em 1 Tessalonicenses 4,15 que nós, se Jesus porventura voltasse hoje, nós não vamos, os vivos, entrar no céu primeiro do que aqueles que morreram, pelo fato deles estarem mortos e não existirem. Não é assim que funciona. Ele descreve que os mortos ressuscitam e nós seremos transformados. É o 16 de 1 Tessalonicenses 4, que ele diz assim: pois o mesmo Senhor descerá do céu, olha aqui a volta de Jesus, com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, depois de ser transformados, juntamente com os mortos vivos, nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, essa é a esperança do bem, verdadeiro e bendito cristão. Essa foi a esperança de Paulo, essa foi a esperança de Pedro, de Tiago, João, essa foi a esperança de Abraão e de todos os fiéis do passado. A esperança deles era a ressurreição, não vida imediata após a morte, de forma alguma, porque eles não criam assim, porque eles sabiam que não era assim que funcionava, porque eles tinham a Bíblia no passado, o Velho Testamento, e hoje nós temos o Novo, que apenas confirma e entra em harmonia que os mortos estão dormindo no estado de sonolência e não existe mais em lugar nenhum, a não ser na própria sepultura, onde foram colocados, por um período de tempo, até que chegue o dia da ressurreição. Então, que a esperança da ressurreição, meu amigo, seja a sua esperança, seja a minha esperança. Portanto, não precisamos ficar aflitos acerca daqueles parentes, amigos nossos que já se foram, que já partiram, que já morreram. Não precisamos entrar em pânico, em desespero, achando que eles estão talvez num lugar ruim, desagradável, sofrendo, porque eles não estão. E também não precisamos ficar ansiosos, achando que alguns parentes nossos estão também no céu, na glória, ou no paraíso, desfrutando antecipadamente as belezas que Deus preparou para os fiéis antes de nós, porque também não estão. Como disse o apóstolo Paulo, nem os mortos, nem os vivos, nenhum nem outro antecedem uns ao outro no céu, porque todos entraremos juntos. Os mortos serão ressuscitados e os vivos transformados, e assim subiremos juntos para encontrar o Senhor nos ares, e com o Senhor estaremos para sempre. Que essa seja a sua esperança, que essa seja a minha esperança, e que esse seja o nosso consolo de não ser esquecido na sepultura, porque Cristo não esquecerá ninguém, de ser tirado de lá, ressuscitado para a vida eterna. Que Deus nos abençoe para isso, hoje e sempre.